Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. No último vídeo nós paramos quando Davi poupou pela segunda vez a vida de Saul. Saul agradeceu muito, reconheceu que ele ia ser o novo rei ungido, então Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Davi sempre foi um homem muito positivo, cheio de fé e correto, mas também, como ser humano, ele tinha os seus momentos de fraqueza. Ele sabia que Deus já o tinha feito rei, tinha sido ungido pelo profeta Samuel e Deus prometeu lhe dar o reino de Israel. Até o próprio Saul já tinha reconhecido que Davi ia ser o próximo rei e já tinha abençoado ele. Mas por passar tantas batalhas e ficar tanto tempo fugindo de Saul, chegou uma hora que Davi se sentiu muito desencorajado. Então, no capítulo 27 de 1 de Samuel, Davi começou falando: um dia ainda vou morrer pela mão de Saul, melhor eu fugir para a terra dos filisteus. Davi se levantou então e fugiu com os seus 600 homens para as terras de Aquis, que era o filho do rei de Gate. Davi e os seus homens foram para lá, cada um com a sua família. E quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido para Gate, parou de persegui-lo. Então disse Davi a Aquis: se eu achei graça aos teus olhos, me dê um lugar em alguma das suas cidades para que eu possa morar com os meus homens. E Aquis deu a ele a cidade de Ziclag, onde ele foi morar com todos os seus homens e as suas famílias. E essa cidade passou a pertencer aos reis de Israel. Davi habitou na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Davi subia com seus homens e atacava os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, que eram moradores dessa terra. Atacou a região de Sur até o Egito e tomava os jumentos, bois, ovelhas, camelos e bestas e matava todas as pessoas para que não o denunciassem. Quando Aquis perguntava contra quem ele estava lutando, ele dizia que tinha atacado o sul de Judá. Então Aquis pensava: ele se fez odiado por todo o seu povo e vai ser meu servo para sempre. No capítulo 28, os filisteus se juntaram para fazer guerra contra Israel. Aquis chamou Davi e disse: você vai lutar comigo e será o meu guarda-costas pessoal. O profeta Samuel já tinha morrido e Saul tinha expulsado da terra todos os adivinhos e necromantes, como manda a lei de Moisés, em Deuteronômio 18 e em Levítico 19. Quando os filisteus se ajuntaram em Sunem e os homens de Israel se acamparam em Gilboa, Saul viu todo aquele enorme exército e ficou com muito medo. Então consultou o Senhor, mas o Senhor não respondeu a ele, porque ele já tinha deixado de escutar o Senhor há muito tempo. Então ele disse a um dos seus servos: busquem para mim uma necromante para que eu possa consultar. Os seus homens disseram: encontramos uma mulher necromante em Endor. Então Saul se disfarçou e foi até ela. Chegando lá, disse: eu preciso que você adivinhe e faça subir um espírito para mim. Mas ela lhe respondeu: você sabe que Saul exterminou todos os necromantes e adivinhos da terra, e você está armando contra a minha vida. Mas ele disse: eu juro por Deus que você não vai morrer. E ela perguntou: quem você quer que eu consulte? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher foi chamar o espírito de Samuel, ela viu na mesma hora que quem estava com ela era Saul. E ela disse: você é Saul, você me enganou. E ele respondeu: não tenha medo, me diga quem você está vendo. E ela disse: é um homem que sobe como se fosse um deus. Saul se inclinou com o rosto em terra e Samuel perguntou: por que você veio me incomodar? Saul respondeu: estou muito angustiado, os filisteus se juntaram para guerrear contra mim. Eu busquei o Senhor, mas ele não me responde. Então te procurei para que você me diga o que fazer. Mas você se lembra que Saul não seguia as palavras de Samuel nem quando Samuel estava vivo. Ele não obedecia ao que Deus falava para ele através do profeta Samuel. Então Samuel respondeu: por que você pergunta a mim, já que o Senhor te desamparou e se tornou o seu inimigo? Ele fez contigo o que já havia falado através de mim. Rasgou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Você não deu ouvidos ao Senhor quando ele ordenou que você matasse o rei Amaleque.
Então hoje ele vai entregar todo Israel nas mãos dos filisteus, e você e os teus filhos estarão mortos amanhã. Quando Saul escutou essas palavras, ele perdeu todas as forças e caiu deitado no chão, porque não tinha comido nada naquele dia. A mulher se aproximou e disse: deixe que eu prepare um pouco de pão e um bezerro para que você coma e recobre as forças. Mas Saul não queria, só que seus homens insistiram e ele acabou comendo. Então se levantou dali e voltou para o acampamento. No capítulo 29, quando os filisteus ajuntaram os seus exércitos em Afeque, Aques chegou com Davi e os seus homens. Então os príncipes filisteus disseram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu: Davi esteve comigo muitos anos e não achei nada contra ele desde que se revoltou. Mas os filisteus não aceitaram e disseram que eles não desçam à batalha conosco, para que não se voltem contra nós no meio da peleja. Então Aques foi falar com Davi e dispensou ele os seus homens. Davi não ficou muito feliz, mas voltou com todos para Ziclag. E dali os filisteus foram para Jezreel. No capítulo 30, quando Davi está chegando em Ziclag, ele descobre que os amalequitas atacaram a cidade, queimaram ela toda, roubaram tudo e aprisionaram as mulheres e crianças, levaram todos os escravos, não mataram ninguém. Quando os homens viram que os seus filhos e as suas mulheres tinham sido levadas escravas, choraram demais, ficaram revoltados, falaram até em apedrejar Davi. Mas ele se fortaleceu no Senhor, procurou e perguntou a Deus: eu devo perseguir essa tropa? Eu vou alcançá-la? E o Senhor disse: persiga, porque você vai alcançar e vai libertar a todos. Então Davi partiu dali com os seus 600 homens. E quando chegaram ao ribeiro de Bessor, 200 homens estavam muito cansados para seguir viagem. Então ficaram para trás com as bagagens. Davi e os seus 400 soldados seguiram em frente e acharam um egípcio abandonado. Deram pão e água para ele comer, um pouco de uvas e figo, e quando ele recobrou as forças, perguntaram a ele: de onde você é? E ele disse: eu sou o egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me deixou para trás há 3 dias, porque eu adoeci. Então Davi lhe perguntou: você pode me guiar até o acampamento dos amalequitas? E ele respondeu: se você jurar que não vai me entregar para o meu senhor e nem vai me matar, eu te guiarei. Então ele os guiou, e Davi e seus 400 homens alcançaram os amalequitas. Eles estavam acampados, bebendo e comemorando tudo o que tinham tomado das cidades de Judá. Davi feriu os amalequitas todo aquele dia até o final da tarde, e nenhum deles escapou, só 400 homens que fugiram em camelos. Davi recobrou tudo que os amalequitas haviam tomado. Também libertou todas as mulheres e crianças. Não faltou coisa alguma do que os amalequitas tinham roubado. E Davi ainda recuperou muito do que era dos amalequitas. Chegando de volta até os 200 homens que estavam no ribeiro esperando, alguns homens maus da tropa de Davi disseram a eles: vocês não vão levar nada dos nossos despojos. Peguem suas mulheres e filhos e vão embora. Mas Davi respondeu: não, meus irmãos, não vamos fazer assim com o que o Senhor nos deu. Os que saíram para a batalha terão a mesma parte dos que ficaram com a bagagem. E isso virou um estatuto de direito em Israel. E quando chegaram em Ziclag, Davi ainda enviou parte dos despojos aos anciãos de Judá, seus amigos. E agora no capítulo 31, os filisteus estão lutando contra os israelitas e prevalecendo. Muitos israelitas caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram tanto que acabaram matando os filhos de Saul, Jonatã, Abinadab e Malquissua. Quando Saul viu que a batalha estava muito difícil, chegou para o seu escudeiro e disse: tira sua espada e me atravessa com ela. Mas o escudeiro teve medo, então Saul tirou a própria espada e se jogou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também fez o mesmo, tirou sua espada e se jogou sobre ela. E foi assim que Saul, seus filhos e o seu escudeiro morreram naquele dia. Quando Israel viu que Saul tinha morrido e também os seus filhos, todos eles fugiram. No dia seguinte, quando os filisteus saíram para recolher os despojos da guerra, encontraram os corpos de Saul e dos seus filhos. Cortaram suas cabeças,
pegaram elas e as armas deles e levaram para o templo do seu deus Astarote. Os corpos eles fixaram no muro da cidade de Bet-sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus tinham feito, alguns homens valentes caminharam toda a noite até a cidade de Bet-sean. Tiraram os corpos de Saul e dos seus filhos do muro, levaram de volta para Jabes, queimaram e sepultaram, e choraram por eles e jejuaram 7 dias. E foi assim que Saul morreu e terminou o seu reinado. Aqui acaba o primeiro livro do profeta Samuel. Termina a história do primeiro rei de Israel, o rei Saul. No próximo vídeo vocês vão ficar sabendo o que acontece com Davi, que já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas ainda não tinha assumido o trono. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.